Vamos começar. Vamos, como sempre, respeitar o horário. Boa noite a todos. A mais uma aula da unidade de aterosclerose. E hoje a gente vai ter o prazer de ouvir novamente o Dr. Fábio Pita falando sobre um tema nosso conjunto, de diabetes e doença cardiovascular, uma grande linha de pesquisa da nossa unidade, da nossa instituição. Esse tema é um tema que tem gerado um grande debate recentemente, inclusive gerando uma nova especialidade, que é a cardiodiabetologia, com o surgimento de novas drogas. Os últimos 5 anos foram anos de intensa publicação nesse cenário, com o desenvolvimento de novas medicações com comprovado benefício cardiovascular. O Pita conta muito bem essa história, desde o começo, as principais drogas utilizadas no começo do tratamento do diabetes, caminhando à medida que a evidência foi se avolumando até chegar hoje no que a gente considera o estado da arte do tratamento do diabetes em relação à redução de risco cardiovascular. O Dr. Fábio Pita, que é médico assistente da unidade de aterosclerose, médico do programa de cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein, e que tem a sua tese de doutorado exatamente fundamentada em uma dessas novas classes de drogas no cenário do diabetes e doença arterial coronariana. Pita, o tempo é seu. Obrigado aí pela introdução, Edu. É uma satisfação aqui poder mais uma vez ministrar uma aula para esse nobre grupo. Essas aulas eram restritas aos residentes que passavam no nosso estágio lá da aterosclerose no INCOR, e agora a gente tem a oportunidade de conversar aqui com pessoas do Brasil inteiro, ex-residentes, colegas de outros serviços, alunos de graduação de outras faculdades que sempre têm participado das aulas. Vou falar para vocês então sobre as perspectivas no tratamento do diabetes associado às doenças cardiovasculares. Essa aula tem basicamente 3 objetivos. Então, primeiro eu vou tentar explicar para vocês qual que é esse problema, como é que se associa diabetes ao risco cardiovascular. Depois eu vou falar um pouco de onde vieram essa enxurrada de estudos com medicações para diabetes, tendo como objetivo avaliar desfechos cardiovasculares. E, por último, qual que é a perspectiva do tratamento do paciente diabético visando redução de desfecho clínico. Como já é de conhecimento de vocês, a diabetes vive uma doença endêmica. Na época da pandemia do coronavírus, existem outras doenças que são endêmicas e a diabetes é uma delas. Nos Estados Unidos, temos aí uma prevalência de 30 milhões de diabéticos. Na Europa, esse número chega a 60 milhões de diabéticos. Muitas pessoas não sabem do seu diagnóstico, então esse número ele é subestimado. Quase 30% dos idosos americanos são diabéticos e, obviamente, conforme a gente vai envelhecendo, essa prevalência aumenta no mundo inteiro. Quem aqui não tem um vovô, uma vovó tomando metformina, tomando forxiga? E todo ano temos aí nos Estados Unidos 1,5 milhão de novos diabéticos. E diabetes é colocada na atestado de óbito como a 7ª causa de morte nos Estados Unidos. A gente acredita que muito mais pessoas morram do diabetes por causa do que ser a 7ª causa, mas é o que está documentado aí nos atestados. No Brasil, hoje temos aí quase 15 milhões de diabéticos, e a previsão é que em 2040 esse número chegue aí a 23 milhões. Imagine na China, o país mais populoso do mundo. Hoje temos 110 milhões de diabéticos e devemos ter aí 150 milhões em 2040. E a diabetes tem um tropismo aí pelos vasos e leva a lesões macrovasculares nas artérias do coração, do cérebro, dos membros inferiores, das carótidas, e lesões microvasculares. E aqui vou falar principalmente da nefropatia diabética, mas a retinopatia diabética também é uma forma de complicação microvascular do diabetes. E veja que em relação às doenças cardiovasculares, só o fato de você ser diabético te leva a ter aí 2 vezes mais risco de doença coronária, 2,3 vezes mais risco de morrer de doença coronária e 1,8 vezes mais risco de ter um infarto não fatal. Esse risco também é aumentado em relação a AVC, em todos os tipos de AVC são aumentados aí nos pacientes diabéticos. Qualquer doença vascular aí é maior nos pacientes diabéticos. Esse é um dado muito interessante, publicado no New England pelo Dr. Hefner, onde aqui em azul nós temos a sobrevida dos pacientes não diabéticos que nunca tiveram infarto. Então essa sobrevida é muito boa aí em 8 anos. Em amarelo,
logo abaixo vem a sobrevida dos diabéticos que nunca tiveram infarto. E em verde, os não diabéticos que tiveram infarto. Então veja que o fato de ser diabético dá uma sobrevida igual a um paciente que não é diabético e já infartou. Por isso que diabetes, muitas vezes, vou falar daqui a pouco para vocês, é considerado aí o equivalente a aterosclerótico. E em vermelho, a pior combinação, que é o paciente diabético que já infartou, esse sim tem uma sobrevida aí de 50% em 8 anos. Então reforço mais uma vez que o diabético que nunca infartou tem uma sobrevida em 8 anos próxima do não diabético que já infartou. E ao longo do tempo, apesar da mortalidade cardiovascular, a mortalidade por todas as causas vir caindo, vejam que a diferença de mortalidade de evento entre diabéticos e não diabéticos se mantém. Aqui, nessa tabela A, vemos a mortalidade por todas as causas, e uma queda mais importante nos não diabéticos do que nos diabéticos. O mesmo observamos em relação à morte cardiovascular, que teve uma queda semelhante nos dois grupos, mas mantendo a diferença, o dobro de mortalidade dos diabéticos com não diabéticos. Observamos a mesma coisa com doenças, morte por doenças coronárias e hospitalização por causa cardíaca. Então, apesar da evolução no tratamento, apesar de termos novas medicações, apesar de termos um melhor controle dos outros fatores de risco, como hipertensão, como dislipidemia, apesar da população estar fumando menos, eventualmente até estar se cuidando mais, o diabetes ainda continua sendo um marcador de alto risco de morte e de alto risco de evento cardiovascular. Vejam aqui essa publicação também do New England, que o simples fato de ter alteração, elevação de hemoglobina glicada, é um fator de risco que está mais associado a AVC e ao infarto. Então, o diabetes é o principal fator de risco para qualquer evento cardiovascular. E não adianta só ter diabetes. A diabetes se complica no tempo. Veja que a partir do momento que nós temos o diagnóstico, o risco cardiovascular não se dá pelo diabetes, se dá pelos outros fatores de risco, hipertensão, tabagismo, obesidade. Conforme o tempo vai passando, conforme você vai se expondo aos anos de diabetes, o seu risco cardiovascular vai aumentando rapidamente. Diabetes se torna o principal fator de risco, de tal passo que em 8 ou 10 anos nós consideramos diabetes um equivalente a aterosclerótico. O seu risco cardiovascular por ter diabetes é tão alto ao longo do tempo que a gente considera que o diabético de longa duração ele tem aterosclerose estabelecida, mesmo que não tenha apresentado um evento cardiovascular até aquele momento. Então, muitas dúvidas surgem na nossa cabeça. Por que esse fator de risco isolado ele é tão heterogêneo quando comparado com os outros fatores de risco? Como eu já falei para vocês, as principais complicações são macro e microvasculares, mas elas vão se dar de forma diferente. A aterosclerose ela vai acometer as artérias coronárias e cérebrovasculares, enquanto que no glomérulo capilar, no glomérulo renal, a complicação microvascular vai se dar por outro mecanismo, muito mais por apoptose das células endoteliais renais e pela hiperfiltração glomerular, parecido com o fenômeno da complicação microvascular retiniana, onde a gente vai ter a apoptose da parede do vaso e pequenos sangramentos. Então, a aterosclerose só é complicação nas grandes artérias, nas microartérias, nas pequenas artérias, as complicações se dão por outros mecanismos. Essa é uma foto, uma tabela muito interessante, que vai mostrar, então, primeiro aqui em cima, o comportamento do fluxo sanguíneo. Nas artérias coronárias, nas artérias cerebrovasculares, a diabetes leva à aterosclerose e, consequentemente, uma diminuição do fluxo sanguíneo naquele vaso. Em contrapartida, no glomérulo renal e no capilar retiniano, a gente vai ter um aumento da hiperfiltração glomerular e retiniana. Então, são mecanismos opostos. A adesão leucocitária está aumentada nos 3 tipos de complicação. Já a permeabilidade vascular ela é aumentada nas complicações renais e retinianas e não tem nenhuma influência nas complicações cardiovasculares. Como é de conhecimento de todos, os fenômenos trombóticos são a marca da doença aterosclerótica. Então, a gente vai ter eventos, uma hipercoagulabilidade na artéria coronária. Isso não tem menor influência nos capilares renais e nas
nos capilares retinianos, vamos ter também fenômenos de alterações ómeros da coagulação, mas tendo tromboses na parede do vaso, não na luz do vaso. A hiperproliferação das camadas celulares estão presentes nas artérias coronárias e nas artérias retinianas tem uma hiperproliferação, mas ao invés de obstruir a luz do vaso, acontece um dismorfismo do capilar retiniano. E a apoptose está presente nas 3 artérias. Então vejam que as complicações vasculares são diferentes entre coronária, rim e retina. E a diabetes, além de promover aí disfunção endotelial, rigidez arterial, inflamação e estresse oxidativo, ela vem junto aí com estilos de vida inadequados. Então o diabético costuma ser mais obeso, fumar mais, ter uma dieta inadequada e ter estilos de vida ser mais sedentário. Isso promove, causa e consequência da diabetes, que vai aumentando aí o risco cardiovascular. A consequência coronariana são lesões multiarteriais, frequentemente o diabético ele é triarterial, quando a gente está pensando em doença coronária. As lesões são mais extensas, são placas mistas, com alta carga aterosclerótica, com alto poder de ruptura. Frequentemente acontecem múltiplas rupturas ao mesmo tempo, de tal modo que o diabético é um paciente muito difícil de ser tratado do ponto de vista de revascularização. Quando a gente revasculariza de forma percutânea, frequentemente a gente tem mais trombose de estente, mais restenose. Quando se revasculariza da forma cirúrgica, apesar da cirurgia ser superior à angioplastia nesse grupo de pacientes, é muito frequente o paciente ter leitos muito finos, existe uma dificuldade técnica muito grande para se confeccionar os enxertos. E ao longo do tempo, os tratamentos foram se modificando, mas como já falei para vocês, o diabetes continuou sendo um grande marcador de mortalidade nos pacientes. Então vejam aqui, lá nos anos 60, antes da era das unidades coronarianas, onde o tratamento era basicamente repouso, morfina, diurético e dioxina, o infarto tinha uma mortalidade em 30 dias de aproximadamente 30% da população geral. E nos diabéticos, essa mortalidade já era de 50%. Com o advento das unidades coronarianas, quando o tratamento passou a ser simplesmente monitorizar e desfibrilar precocemente quem fazia arritmia ventricular, essa foi a medida mais efetiva no tratamento da história do infarto, houve uma redução importante de mortalidade aí, de 30% para 15% no grupo de pacientes gerais, e essa diferença de 50% se manteve. Os diabéticos continuaram tendo o dobro de mortalidade em 30 dias quando comparado com os não diabéticos. Conforme nos anos 80, nos anos 2000, 2010, tivemos aí um grande avanço na terapia antitrombótica, nas intervenções coronarianas percutâneas, na revascularização cirúrgica, novos inibidores de 2B, 3A, novas estatinas. Isso impactou numa redução importante de mortalidade, mas sempre o diabético tinha o dobro de mortalidade do que o não diabético, e assim até hoje. Vejam aqui essa análise do estudo CAS em diabéticos, todos foram operados, e o fato de um diabético ser operado, em 6 meses, a sobrevida ela é igual, a mortalidade é igual nos dois grupos. Mas conforme o tempo vai passando, mesmo os pacientes operados, a mortalidade do diabetes é sempre maior. Ao passo que em 15 anos, mesmo nos pacientes revascularizados, a mortalidade aí é quase o dobro dos diabéticos com os não diabéticos. Mesma informação, a gente tem aqui essa subanálise dos diabéticos do grupo do estudo MAS2, onde independente do grupo que o paciente foi randomizado, independente da terapêutica, a mortalidade total e a mortalidade cardiovascular é sempre maior no diabético do que no não diabético. Então, até aqui, podemos ter aqui 3 raciocínios. Primeiro, a aterosclerose é mais intensa, o burden aterosclerótico é pior no diabético, ele vai ter um pior prognóstico independente da estratégia de tratamento adotada. Agora, será que tratar o diabetes, baixar a hemoglobina glicada, baixar a glicemia de jejum, vai reverter, vai fazer com que esse paciente tenha um menor risco cardiovascular? Infelizmente, essa não era a realidade até metade da década passada. Os primeiros estudos em tratamento antidiabético, eles eram um pouco controversos. Por exemplo, o estudo ACCORD, que tentava avaliar controles mais rigorosos de glicemia contra controles mais permissivos,
mostrou que o grupo que tinha um controle mais rigoroso tinha aí um aumento de mortalidade cardiovascular. Já o KPDS mostrou que o grupo de pacientes tratados com metformina, principalmente os pacientes obesos, em 5, 10 anos, eles tinham sim uma redução de infarto e morte cardiovascular. Por isso que a metformina ganhou carimbo de medicação de primeira linha, numa subanálise, num subgrupo de pacientes de um grande estudo. Então, até a metade da década passada, não era muito animador aí o tratamento do diabetes. Apenas a metformina mostrava aí um benefício marginal em redução de complicações macrovasculares. Por isso que vinha aquela frase célebre: o controle da diabetes é bom para evitar complicações microvasculares, mas não complicações macrovasculares. Então, a metformina, que foi a primeira droga a mostrar algum benefício, é uma medicação segura, promove uma boa redução de hemoglobina glicada, tem aí algum benefício da redução de mortalidade e desfecho cardiovascular e leva à perda de peso. Ela era segura e com algum benefício. E poucos efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais, muito sabidos, são as intolerâncias gastrointestinais. A segunda droga aí que foi testada e mostrou, inclusive, maior risco de evento cardiovascular foram as sulfonilureias. Elas aumentaram o risco de infarto nos estudos iniciais do próprio KPDS, sugeriam um maior risco de morte cardiovascular e receberam aí um aviso, uma black box cardiovascular warning pelo FDA. Agora, meus residentes devem estar se perguntando: e agora? Eu trabalho no hospital cardíaco e eu tenho só metformina e gliclazida como antidiabético para os meus pacientes. Será que meus assistentes aí estavam escondendo essa informação de mim? Eu estou fazendo algum mal para os meus pacientes sem saber? Não. Fiquem tranquilos. A gliclazida, a nossa medicação de escolha nos nossos pacientes diabéticos no sistema de saúde público, ela não mostrou aumento de risco cardiovascular. Por isso que lá em 2011, 2012, o INCOR trocou aí a glibenclamida, a clopropramida, por gliclazida, porque é a medicação mais segura para os pacientes diabéticos. E para piorar a situação do tratamento, lá em 2005, 2006, 2007, as glitazonas começaram a mostrar que elas também talvez fossem maléficas nessa população. O estudo RECORD com a rosiglitazona mostrou um aumento da taxa de insuficiência cardíaca congestiva nos pacientes que usavam rosiglitazona comparado com o grupo controle. Isso levou a uma meta-análise publicada em 2007 no New England, onde, quando se analisou todos os estudos com as glitazonas, observou-se que a taxa de infarto era 40% maior nos pacientes que usavam glitazona, rosiglitazona, quando comparado com o grupo controle, e a mortalidade cardiovascular ela era numericamente maior no grupo que usou rosiglitazona, batendo na trave para a significância estatística. Sempre que mortalidade está a favor de um tratamento, né, está falando que o tratamento aumenta a mortalidade e tem intervalos de confiança marginais, isso levanta muita insegurança, porque você dando, talvez aumentando o número de pacientes tratados, essa significância estatística apareça. A última coisa que você quer é dar um remédio que pode aumentar a mortalidade. Nesse momento, o FDA falou: chega. Nós temos dúvidas se o tratamento do diabetes ele é efetivo. Eventualmente, eles estão levando a uma piora da sua principal complicação, que são os eventos cardiovasculares. E a partir de 2008, o FDA exigiu que todo novo antidiabético passasse por um Cardiovascular Outcome Trial, os famosos CVOTs. O que são os CVOTs? São estudos com desfechos cardiovasculares de não inferioridade de uma droga contra o tratamento padrão do diabetes e que tem intervalo de confiança muito bem estabelecido. Resumindo, são estudos de segurança para uma nova droga, para uma nova classe entrar no mercado. E esses estudos, eles revolucionaram o tratamento do diabetes. Vejam aqui a quantidade de estudos que nós temos aí desde o fim dos 2010, 2009, estudos com inibidores de BP4, com os inibidores de SGLT2, com os agonistas de GLP-1, com insulina, e esses estudos foram modificando o tratamento. Inicialmente, a gente só queria segurança, mas, como vou mostrar para vocês, eles foram se traduzindo numa arma poderosa de se mostrar redução de risco cardiovascular. Eles foram se mostrando aliados da prática assistencial. E os primeiros estudos foram com os inibidores do DPP-4, vou falar do DPP-4, vou falar para vocês aqui do Savortine 53,
que incluiu 16.500 pacientes, um número muito alto de pacientes, todos de alto risco cardiovascular. Eles foram seguidos, em média, por 2,1 anos, e o desfecho primário era um desfecho, o Triple MACE, morte cardiovascular, infarto ou AVC. Esse estudo mostrou que a saxagliptina não era inferior nem superior ao tratamento padrão, então foi um estudo neutro, mas mostrou uma maior hospitalização por insuficiência cardíaca no grupo que recebeu a saxagliptina. Esse grupo teve 30% maior de internação do que o grupo que recebeu o tratamento padrão. Então, essa primeira droga passou com muitas restrições pelo crivo dos COTIs. A segunda droga foi o estudo TECOS, que testou a sitagliptina em 14 mil pacientes, todos em prevenção secundária, ou seja, um grupo de muito alto risco, já tinham tido evento. Esses pacientes foram seguidos por 3 anos e o desfecho primário era morte cardiovascular, infarto, AVC ou hospitalização por angina. Vocês vão observar que morte cardiovascular, infarto, AVC está em todo o desfecho primário dos Cardiovascular Outcome Trials. O desfecho primário foi neutro, a sitagliptina não foi nem pior nem melhor do que o tratamento padrão e não teve um aumento da hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, essa foi a primeira medicação a passar com louvor por um CVOT. Aqui mostro para vocês que cada estudo tem sua população. É difícil comparar uma droga com outro baseado no estudo, porque cada estudo tem uma população específica. Então, o SAVOR tinha muitos pacientes, 16 mil pacientes, o Examine com a alogliptina tinha 5.300, o TECOS com a sitagliptina 14 mil e o Carmelina com a linagliptina tinha 6 mil pacientes. Todos eles têm aí triple ou 4-point MACE, obrigatoriamente tem que ter infarto, AVC e morte cardiovascular. E esses primeiros estudos com os inibidores de DPP-4, nenhum deles mostrou benefício, nenhum deles mostrou redução de mortalidade cardiovascular, nenhum deles mostrou redução de infarto. Mas o único que mostrou algum tipo de prejuízo, como falei para vocês, foi a saxagliptina. Os outros 3 estudos, com a alogliptina, sitagliptina e linagliptina, foram neutros e não aumentaram a taxa de insuficiência cardíaca. Então, resumo da ópera sobre os inibidores de DPP-4. Eles levam uma redução modesta da hemoglobina glicada, 0,5% a 0,7%. Eles levam baixo risco de hipoglicemia, baixo risco de ganho de peso, mas não diminuem o peso. São seguros, mas sem nenhum benefício. Ressalva para a saxagliptina que não pode ser usada em pacientes com risco aumentado para insuficiência cardíaca. Isso já limita muito o uso, porque todo diabético está em risco para insuficiência cardíaca. Todo diabético infarta, todo diabético tem AVC, todo diabético tem miocardiopatia diabética. Então fica muito limitada a medicação. E a sitagliptina foi o primeiro remédio a se mostrar seguro na insuficiência cardíaca. Até esse momento, os cardiologistas achavam esse assunto um pouco chato, né? Inibidores de DPP-4, a gente brincava que era uma sopa de letrinha. Tem várias drogas, algumas pioram essa cardíaca, outras não melhoram. É um assunto muito complexo. Quer saber? Tem que dar insulina, insulinizar o paciente. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus pacientes diabéticos, encaminhar para o OBS, encaminhar para o endocrinologista. Esse assunto não é para mim. Baixar a hemoglobina glicada é difícil e não melhora desfecho cardiovascular. Então não tem por que eu ficar esquentando a minha cabeça. Eu vou dar metformina e a partir daí vou encaminhar meu paciente. Muitos aqui pensavam dessa forma. Até que em 2005 começa, o Pablo chamou muito bem aí no nosso Instagram, de a revolução no tratamento do diabetes. O primeiro estudo que mostrou aí um grande benefício foi o estudo EMPA-REG com a empagliflozina, um inibidor de SGLT2. Então ele inibe aí os cotransportadores de sódio e glicose, promovendo aí uma glicosúria, uma natriurese. E essa medicação, esse primeiro estudo, ele randomizou 7 mil pacientes a receber ou placebo ou EMPA, que é o Jardiance 10 mg, ou EMPA 25 mg. É muito importante falar que esse primeiro estudo eram pacientes de muito alto risco cardiovascular. Mais do que isso, eram pacientes com aterosclerose manifesta, que já tinham tido evento. Todos os pacientes incluídos no EMPA-REG já tinham apresentado um evento cardiovascular. É um estudo de prevenção secundária. Os pacientes foram seguidos aí por 3 anos
e tinham hemoglobina glicada entre 7 e 10 e eram excluídos pacientes com crianças abaixo de 30. E vejam aqui que o desfecho primário foi positivo, a empagliflozina reduziu 14% o desfecho primário e a cereja do bolo com redução de morte cardiovascular, uma redução de 38%. E vejam aqui o intervalo de confiança, 0,49 a 0,77. O que isso significa? Que, na pior das hipóteses, se esse intervalo de confiança estiver no seu extremo de menor benefício, ele reduz 23% a mortalidade cardiovascular dessa população. O benefício foi muito precoce. Vejam aqui que com 6 meses já começa a ter redução de desfecho primário, redução de mortalidade cardiovascular. Houve também, os componentes do desfecho primário foram todos positivos, então a gente teve diminuição de mortalidade por todas as causas, uma redução de 32%, também com intervalo de confiança de 0,57 a 0,82, ou seja, na pior das hipóteses, eu estou reduzindo 18% a mortalidade total dos meus pacientes. E o grande achado, a grande marca dos inibidores de SRT2, que vai ser consistente daqui para frente em todos os estudos, é o quê? É a redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. Essa medicação reduziu aí em 35% a taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca. Então vejam, ela não só mostrou segurança, como mostrou melhor performance. Ela não só mostrou que era segura para essa cardíaca, como mostrou que diminuía a taxa de internação. Então a gente entrou numa nova era. Quais eram os efeitos colaterais da empagliflozina? O principal efeito colateral era infecções geniturinárias. Não tinha efeitos muito importantes que comprometiam essa medicação. O segundo estudo com os inibidores de SRT2 foi o estudo CANVAS, com a canagliflozina, outra medicação da mesma classe. O estudo CANVAS incluiu 10.100 pacientes, todos diabéticos de alto risco cardiovascular, mas tínhamos 30% de pacientes em prevenção primária. Então, uma população completamente diferente do EMPA-REG, onde todo mundo estava em prevenção secundária. Aqui eu tenho 70% de prevenção secundária e 30% de prevenção primária. Os pacientes eram randomizados para placebo ou canagliflozina, e a canagliflozina podia ser 100 ou 300 miligramas, e o desfecho primário era composto por morte cardiovascular, infarto ou AVC. Esses pacientes foram seguidos por 2,4 anos. Também houve uma superioridade da canagliflozina em relação ao placebo, com uma redução de 14% de desfecho primário. Entretanto, nesse estudo não houve redução de morte cardiovascular, não houve redução de morte total, não houve redução de AVC, nem redução de infarto. Houve também uma redução de hospitalização por insuficiência cardíaca, uma redução aqui na análise dos desfechos secundários de 33%. Isso é muito importante, porque já temos um estudo com uma droga que mostra diminuição de insuficiência cardíaca. Agora temos um segundo estudo com a mesma classe de droga, também mostrando redução de insuficiência cardíaca. Então aqui não teve diminuição de mortalidade. Mas um dado muito importante foi que houve uma redução, isso é um desfecho secundário, levantador de hipótese, mas houve uma redução da progressão de albuminúria, ou seja, 27% uma redução de 27% na progressão de albuminúria nos pacientes que usaram canagliflozina. O mesmo aconteceu quando a gente observava o desfecho renal. Esse desfecho renal, né, baseado em 40% de redução de função glomerular, terapia de substituição renal ou morte renal, ele teve uma redução de 40% nos pacientes que usaram cana. Então, levantou a bola aqui se essa medicação não era uma forma de você diminuir a progressão da nefropatia diabética. E, por essa hipótese, foi feito o estudo QUIDES, que foi o primeiro estudo com desfecho renal. Então, esse não é um Cardiovascular Outcome Trial. Ele surgiu por se levantar a hipótese do benefício renal dos inibidores do SGLT2. Então, é um estudo para avaliar benefício renal em pacientes diabéticos. Então, foram incluídos 4.400 pacientes, todos diabéticos, todos com doença renal crônica estabelecida em uso de ECA, que até o presente momento, as únicas medicações que diminuem a progressão de nefropatia diabética eram IECA e BRA. Esses pacientes tinham clínica de creatina entre 30 e 90 e tinham que ter uma albuminúria na urina. E eram todos diabéticos de alto risco cardiovascular. 30% de prevenção primária,
70% em prevenção secundária e usavam a dose de 100 mg da canagliflozina, que é a dose preconizada para doentes renais. O desfecho primário é doença renal terminal, aumento de 2 vezes da creatinina, morte renal ou morte cardiovascular. Esses pacientes foram seguidos por 2,6 anos. Vejam que o desfecho primário foi alcançado, uma redução de 30% do desfecho primário para os pacientes que usaram a canagliflozina. Os desfechos renais específicos também foram melhores no grupo canagliflozina, assim como menos pacientes em insuficiência renal dialítica, menos pacientes que tiveram o desfecho composto entre diálise, transplante renal e morte renal. A morte cardiovascular bateu na trave, teve uma redução de 22%, com P de 0,05, com intervalo de confiança de 0,61 a 1. Ficou na trave aqui, sugerindo fortemente uma redução de morte cardiovascular. Já a morte por todas as causas também bateu na trave, uma redução de 17%, com intervalo de confiança passando pelo 1, com 1,02. Então, diferente do Canvas, que não mostrou diminuição de morte cardiovascular, aqui a gente tem esse desfecho secundário de redução de morte cardiovascular. E chama a atenção que o benefício se dá já no primeiro ano. Então, no primeiro ano, as duas curvas vão juntas e a partir do primeiro ano, as curvas vão separando, mostrando aí um benefício renal nos pacientes que estavam usando a canagliflozina. A terceira droga, já muito bem estabelecida no mercado, é a dapagliflozina, que foi testada no estudo DECLARE. O estudo DECLARE incluiu 17 mil pacientes, só que aqui, ao contrário, a maior parte deles não tinha aterosclerose manifesta. Então, era uma minoria de prevenção secundária e uma maioria de prevenção primária. Eram diabéticos de alto risco cardiovascular que usaram a dapagliflozina na dose de 10 mg uma vez ao dia contra tratamento padrão com placebo. O desfecho primário era o desfecho de morte cardiovascular, infarto AVC, e esses pacientes foram seguidos por um tempo um pouco maior, 4,2 anos. O desfecho primário não foi atingido. Vejam aqui na curva B que teve uma redução de 7% no grupo DAPA, mas passando aqui pelo intervalo de confiança, com P de 0,17. Então, o tratamento não foi pior do que o tratamento padrão. Mas, mais uma vez, nós tivemos aqui diminuição do composto renal, dos desfechos renais e diminuição do desfecho secundário que avaliava morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca. E nos desfechos secundários, mais uma vez, houve redução de hospitalização por ICC nos pacientes que usavam aí a dapagliflozina de 10 mg. E, mais uma vez, o desfecho composto renal foi favorável ao grupo que usava dapagliflozina. Vejam aqui que 47% dos pacientes que usavam dapagliflozina tiveram menos desfechos renais do que os pacientes que não usavam. Essa é uma subanálise que o nosso colega Remo, da UC, meu colega da UC do INCOR e da UC do Einstein, apresentou. O Remo fez o pós-doutorado dele na Johns Hopkins e acabou se aproximando muito do grupo time nos estudos com a dapagliflozina principalmente. Essa subanálise mostra que entre os pacientes com infarto prévio, a gente teve aí um maior benefício. Vejam que nos pacientes em prevenção secundária do DECLARE, teve uma redução de 16% da taxa de desfecho primário, com uma redução de risco absoluta significativa. Então, pegando os pacientes de maior risco do DECLARE, o benefício da droga se mostrou mais evidente. Os efeitos adversos da dapagliflozina foram principalmente infecção genital, e aqui eu vou chamar a atenção que a amputação e a cetoacidose diabética foi igual nos dois grupos. Por que eu estou colocando isso? Porque o grande problema do estudo Canvas foi que a canagliflozina aumentou a taxa de amputação. E aqui no DECLARE, a amputação foi igual nos dois grupos. E nos primeiros estudos lá, com a empagliflozina, teve uma maior taxa de cetoacidose diabética. Vejam que aqui no DECLARE, a cetoacidose diabética até foi maior no grupo que usou dapagliflozina. Mas, apesar de ter tido aqui um hazard ratio de 2,18, vejam que esse foi um evento muito raro. Só 27 pacientes, 0,3% dos pacientes do grupo DAPA tiveram cetoacidose diabética, enquanto 0,1%, 12 pacientes, tiveram cetoacidose diabética no grupo placebo. Então, como é muito pouco evento, é difícil a gente falar que esse dado
ele é real. Se você tirar, isso se chama fragilidade da evidência. Se eu tirar 4 doses diabéticas do grupo DAPA e jogar no placebo, pode ser que a significância estatística desapareça. E vejam que interessante, não tem significância estatística, mas numericamente tivemos mais hipoglicemia no grupo placebo do que no grupo que usou dapagliflozina. Então, uma medicação segura que tem seu principal efeito colateral com as infecções geniturinárias, vulvaginites, balanopostites. Vejam que a taxa de infecção urinária é igual nos 2 grupos. Então, os efeitos adversos dos inibidores da SGLT2, tanto o EMPA-REG com a EMPA, como o CANVAS com a CANA, como o DICLAIR com a DAPA, mostram que existe mais infecção geniturinária. A depressão de volume, a hipovolemia, só foi vista no CANVAS. O CANVAS teve esse aumento de fraturas e aumento de amputações que chamou a atenção, mas não foi reproduzido nem no EMPA-REG e nem no DICLAIR. Do ponto de vista de benefício, eu comparo aqui o EMPA-REG com o CANVAS. Então, o EMPA-REG com a empagliflozina e o CANVAS com a canagliflozina diminuíram o desfecho principal, composto por morte cardiovascular, infarto e AVC. Só a EMPA, o EMPA-REG, mostrou redução de morte cardiovascular. Ninguém diminuiu aí infarto até o presente momento e todas as medicações reduziram hospitalização por insuficiência cardíaca. Então vamos resumir aqui qual que é a marca dos inibidores do SGLT2. Os inibidores do SGLT2 reduzem interação insuficiência cardíaca e diminuem a progressão de insuficiência renal. Isso foi consistente em todos os trabalhos. Lembrar que o único trabalho que viu desfecho renal como seu objetivo principal foi o Credence com a cana. Mas é importante a gente falar um pouco disso, porque apesar de ser desfecho secundário no EMPA-REG, no CANVAS e no DICLAIR, nos 3 esse desfecho apareceu. Então tem uma consistência, uma reprodutibilidade. Isso é muito importante quando a gente está analisando os estudos. Vamos ver um pouco aqui as populações dos 4 estudos, do EMPA-REG, CANVAS, DICLAIR e do Credence. Então, o DICLAIR foi o que mais teve paciente, a idade é muito parecida. Lembrar que todos os pacientes do EMPA-REG estavam em prevenção secundária, enquanto apenas 65% do CANVAS, 40% do DICLAIR estavam em prevenção secundária. Então, as populações eram muito diferentes e o benefício de mortalidade apareceu só no EMPA-REG na população diabética. Isso quer dizer que só a EMPA reduz mortalidade? Não. Quer dizer que no EMPA-REG, aquela população mais grave se beneficiou de redução de mortalidade. Não podemos falar que as outras medicações estivessem nesse estudo e não tivessem tido o mesmo benefício. Mas o fato é que o único estudo que mostrou redução de mortalidade total foi o EMPA-REG com a empagliflozina, que tinha uma população mais grave, onde é esperado mais evento e mais morte. Então, os inibidores da SGLT2, eles promovem um benefício cardiovascular, eventualmente diminuindo a mortalidade, eles reduzem internação por insuficiência cardíaca, o motivo disso ainda é mal estabelecido, talvez por efeito diurético, talvez por efeito hemodinâmico, leva uma boa perda de peso, com benefícios renais consistentes em todos os grupos, e o principal efeito colateral são as infecções geniturinárias. Em 2011, vem aí os análogos do GLP-1. E eu trago essa capa icônica da Veja, porque eu, na época, era rimo de clínica e fui apresentado a essa medicação através dessa capa. Então, na época, a Veja colocou que era um milagre, que era uma medicação que podia emagrecer, e a droga foi muito criticada como uma medicação midiática, que estava na mídia para perder peso, onde já se viu usar um remédio para diabetes para perder peso, pode dar muita hipoglicemia, foi muito criticada a medicação. E como a medicina é a ciência das inverdades, a ciência que mais muda, logo depois, em 2016, veio aí o estudo LEADERS, o primeiro CVOT com um agonista de GLP-1, testando a liraglutida, que era o Victoza, Saxenda, usado também para emagrecer. Foram randomizados 9.340 pacientes, todos diabéticos de alto risco cardiovascular, a usar liraglutida 1,8 mg subcutâneo uma vez ao dia ou placebo. O desfecho era aquele triple MACE, morte cardiovascular, infarto ou AVC. Eles foram seguidos aí por quase 4 anos. O desfecho primário foi positivo a favor da liraglutida, com uma redução aqui de 13% do desfecho composto. Houve redução
de mortalidade total, houve redução de mortalidade cardiovascular e houve redução de infarto, uma redução de 14% da taxa de infarto. Está certo que o intervalo de confiança bate no 1, com um P significativo. E em relação aos desfechos microvasculares, houve redução de evento microvascular a favor da liraglutida, às custas de uma redução de nefropatia diabética. Então, mais uma medicação para diabetes que diminuiria, pode sugerir, que é um desfecho secundário, que diminui progressão de nefropatia diabética. Vamos ver aqui as curvas de Kaplan-Meier. Então, desfecho primário positivo, com uma redução de 13%, morte cardiovascular, uma redução de 22%, não houve redução de infartos não fatais, mas lembre-se que houve uma redução de infarto total batendo na trave do intervalo de confiança. Não houve redução de AVC e houve diminuição de mortalidade por todas as causas, sem que houvesse redução de internação por insuficiência cardíaca. Mas não houve um aumento de internação por insuficiência cardíaca, como acontecia lá atrás com alguns inibidores de MP4 e com as sulfonilureias. Em relação aos eventos adversos dos análogos do GLP-1, da liraglutida, quem usou liraglutida teve um pequeno aumento aí da taxa de cálculo de colicistites. E os principais efeitos colaterais dessa medicação são os efeitos gastrointestinais, que de certa forma ajudam a perder peso. Dá um pouco de náusea, um pouco de empachamento, um pouco de diarreia, mas sem que levasse a uma descontinuação da droga. Outro estudo que eu quero falar um pouco para vocês é o estudo SUSTAIN-6 com a semaglutida, também um agonista de GLP-1, que incluiu 3.200 pacientes, todos diabéticos de alto risco cardiovascular, a usar ou semaglutida meio ou 1 miligrama contra placebo. O desfecho primário, aquele conhecido triple MACE, morte cardiovascular e infarto AVC, eles foram seguidos por um período um pouco menor, 2,1 anos. O desfecho primário foi positivo, reduziu aí 26% da taxa de desfecho dos pacientes que usaram a semaglutida. Vejam que esse desfecho, a curva começa a abrir precocemente, nas primeiras 8, 16 semanas do uso da medicação. Não houve redução de infarto fatal, não houve redução de morte cardiovascular, mas chama atenção algo que nunca nenhuma medicação diminui, que é AVC não fatal. Tivemos uma redução de 39% da taxa de AVC. É um desfecho secundário, mas vejam que uma droga diminuiu infarto, outra droga diminuiu da mesma classe, diminuiu AVC, vai ter um perfil que talvez tenha algum benefício em redução de eventos ateroscleróticos. Os agonistas do GLP-1 e a semaglutida, a liraglutida, elas levam uma expressiva queda de hemoglobina glicada, muito maior do que os pacientes que usavam inibidores de SGLT2, e promove a famosa perda do peso. É possível perder entre 5% e 10% do peso usando a sema ou a liraglutida. São ótimas medicações para perder peso, desde que você use aí, e a perda de peso era mais importante com as doses mais altas, tanto na sema como na liraglutida. E a liraglutida é interessante porque ela tem 2 nomes do Brasil. É o mesmo remédio, mas o Victoza é o nome comercial da liraglutida para diabetes. E o Saxenda é o nome comercial da liraglutida para emagrecer. É o mesmo remédio com a mesma dose. Peraí que a minha tela desapareceu aqui. Voltou aí, Pablo? Voltou. Boa. Bom, um rápido sumário aqui dos estudos com os agonistas de GLP-1. Então, o LEADERS com a lira e o SUSTAIN-6 com a sema diminuíram o triple MACE. Outras drogas aqui da classe, a exenatide, a lixinitide, não diminuíram o desfecho primário. Desfechos morte cardiovascular, só a lira diminuiu. Infarto não fatal, nenhuma diminuiu, mas a lira diminuiu o número total de infartos. AVC, só a sema diminuiu. Ninguém diminuiu hospitalização por insuficiência cardíaca, mas ninguém aumentou. E é interessante a gente ver aqui que os hazard ratios são a favor dos agonistas de GLP-1, apesar de não ter significância estatística. E mortalidade por todas as causas, o LEADERS com a liraglutida reduziu, e o Excel com o exenatide reduziu também, mas como o estudo foi neutro,
o desfecho primário, esse desfecho secundário ele é mais questionável ainda do que qualquer desfecho secundário. A gente valoriza mais os desfechos secundários quando o desfecho primário ele é positivo, lembrando que todo desfecho secundário é apenas gerador de hipótese. Vamos ver aqui o perfil dos estudos. Então, o estudo que mais incluiu pacientes com prevenção secundária foi o estudo Harmony, com a albiglutida, que teve o desfecho primário positivo, mas sem redução de morte. Os outros, o LEADERS e o SUSTAIN, tiveram uma alta taxa de pacientes em prevenção secundária. O REWIND, com a dulaglutida, e o PIONEER, com a semaglutida oral, tiveram menos pacientes em prevenção secundária. Eu sempre gosto de mostrar a diferença da população dos estudos, para a gente entender que o resultado do estudo depende muito da população que foi incluída. Então, fazendo um rápido resumo sobre os agonistas de GLP-1, eles promovem um benefício cardiovascular com uma eventual redução de mortalidade vista no LEADERS. Eles promovem uma perda de peso, essa é a marca da classe. Talvez tenha algum benefício renal, foi visto em alguns estudos, com poucos efeitos colaterais e sem hipoglicemia. Inibidores da SRT2 e agonistas de GLP-1 causam muito pouca ou nenhuma hipoglicemia. Rapidamente falar então de onde que vem esse benefício cardiovascular. Por que esses remédios, diferentemente das outras classes, eles diminuem desfecho cardiovascular, diminuem complicação macrovascular? Então, os inibidores da SRT2, eles promovem glicosúria através do bloqueio dos canais dos cotransportadores 2 só de glicose. E aí uma hipótese é que essa glicosúria leva a natriurese, aumento da diurese, que vai diminuir a pré-carga e a pós-carga, melhorando o trabalho cardíaco. Os inibidores de SRT2 também promovem uma certa vasodilatação, o que melhoraria a função endotelial. E outro dado importante é que, ao passo que aumenta a glicosúria e aumenta a eliminação de sódio, acaba tendo um aumento da absorção de magnésio e cálcio. Então, uma hipótese é que esses pacientes tenham menos arritmias, uma vez que eles estão usando, digamos assim, uma espécie de diurético que poupa magnésio e poupa cálcio e até poupa potássio, quando há menos arritmia. Isso leva a menor taxa de eventos cardiovasculares, uma proteção renal, uma perda de peso e um bom controle pressórico. Os estudos com os inibidores de SRT2 mostram que a pressão dos pacientes que usam essa medicação acabam ficando menor que os pacientes do grupo placebo. Já os agonistas de GLP-1, eles vão mexer tanto na diminuição da motilidade gástrica, do esvaziamento gástrico, como na sensação de saciedade. Eles atuam no sistema nervoso central, aumentando um pouco a náusea, a sensação de saciedade. Eles só vão produzir insulina em situações de hiperglicemia pós-prandial. Por isso que, na ausência de hiperglicemia, não ocorre hipoglicemia. E todos esses mecanismos levam também à proteção endotelial, levando a uma menor aterogenicidade vascular. Resumindo aqui alguns desfechos novamente, eu gosto de frisar, porque a gente se confunde quando fala de muito estudo. Então, quem reduziu desfecho cardiovascular? LEADERS com a liraglutida, SUSTAIN com a SEMA, EMPA-REG com a EMPA e o CANVAS com a CANA. Quem mostrou redução de morte cardiovascular e morte geral? Só a liraglutida no LEADERS e só a empagliflozina com o EMPA-REG. Os dois mostraram redução de mortalidade geral e mortalidade cardiovascular. Eu dei essa aula a primeira vez em fevereiro do ano passado. E, na ocasião, eu me achava aqui um vanguardista, acabando a aula com esses 4 questionamentos que não tinham resposta até aquele momento. Minha primeira pergunta era: será que a metformina ainda é uma medicação de primeira linha, tendo em vista que ela teve um benefício marginal de redução de evento, e os inibidores de SRT2, agonistas de GLP-1, eles foram tão consistentes em mostrar a redução? Todos esses estudos foram feitos on top de metformina. Tanto placebo como grupo de intervenção estavam usando metformina. Será que existe espaço para associar as duas medicações? É seguro usar inibidor de SRT2 com agonistas de GLP-1? Será que vai reduzir ainda mais desfecho ou vai dar algum efeito colateral inesperado? Terceiro questionamento. Todos os inibidores de SRT2 diminuíram insuficiência cardíaca com fração preservada, diminuíram as internações. Será que essas medicações têm que ser usadas isoladamente na ECC, independente do paciente ser diabético ou não? E minha última pergunta é se essas medicações podem ter algum efeito em redução de evento aterosclerótico, independente da glicemia.
uma vez que existia um benefício marginal de redução de AVC e infarto em alguns estudos. Então, eu acabava a minha aula assim. E das minhas 4 perguntas, 3 foram respondidas em menos de um ano. A primeira e mais falada é se os inibidores de SRT2 podem ser usados em todo paciente com ICC. E ano passado, em 2019, no Congresso Europeu, foi publicado aí o DAPA-HF, um estudo revolucionário, o principal estudo daquele congresso, onde foram incluídos 4.700 pacientes em classe funcional 2, 3 ou 4, com fração de ejeção menor de 40%. Esses pacientes eram incluídos independente de ser diabéticos ou não. Tem diabético e tem não diabético. Eles eram randomizados para placebo ou DAPA 10 mg. O desfecho primário era piora de CC ou morte cardiovascular, e eles foram seguidos por um curto prazo, 18,2 meses. E o desfecho primário foi muito favorável à DAPA, uma redução de 26% de desfecho composto, com intervalo de confiança de 0,65 a 0,85. Levou também uma diminuição expressiva da hospitalização por insuficiência cardíaca, uma redução de 30% das hospitalizações dos pacientes que usaram a DAPA. Houve redução de morte cardiovascular e de morte por todas as causas. Então, essa medicação foi positiva e favorável nos pacientes com ICC independente de diabetes. Quando a gente analisa a presença ou a ausência de diabetes, não houve interação com essa comorbidade. Os pacientes diabéticos e não diabéticos tiveram exatamente a mesma redução, o mesmo benefício da droga. Então, aqui levantou-se o questionamento se essa medicação não deve ser usada para todo paciente com ICC. Seria o kit beta-block, IECA, ou IECA-BRA, ou sacubitril valsartana, aldactone, espirulactona e inibidor de SRT2. Será que esse benefício é só da DAPA ou as outras classes de droga também podem reduzir e apresentar melhor performance na ICC? Agora, foi publicado o estudo Emperor Reduced no Congresso Europeu desse ano, faz menos de um mês, onde uma população muito parecida do grupo da PHF. 3.700 pacientes com ICC classe funcional 2, 3 ou 4, fração de ejeção abaixo de 40%, foram randomizados para EMPA 10 ou placebo, uma dose um pouco menor de EMPA. A dose habitual de empagliflozina acaba sendo 25 mg. O desfecho primário é o mesmo, piora de CC ou morte cardiovascular, por um segmento de 16 meses. E vejam que, mais uma vez, o desfecho primário foi positivo e o hazard ratio foi exatamente o mesmo do DAPA-HF. Esse estudo, os pacientes que usaram EMPA tiveram uma redução de 25% do desfecho primário, e esse benefício se dá logo no começo. As curvas já se abrem aqui nos primeiros 90 dias de uso. E um intervalo de confiança muito amplo do ponto de vista de segurança de que a droga é boa. Na pior das hipóteses, ela reduz 0,86%, ou seja, reduz 14%. Quando a gente analisa esse desfecho secundário hierárquico, primeiro desfecho secundário hierárquico, que é primeira ou outras hospitalizações recorrentes por ICC, o benefício foi de 30% a favor dos pacientes que usaram a empagliflozina. Mas não houve redução de mortalidade no estudo Emperor Reduced. Mais uma vez tivemos uma redução da nefropatia diabética nessa população. Podem ver aqui que o desfecho renal, né, os outcomes renais, teve uma redução de 50% dos pacientes que usaram empagliflozina quando comparado com os pacientes que não usaram. E, mais uma vez, esse benefício foi independente do paciente ser diabético ou não. Vejam aqui a curva da taxa de filtração glomerular. Ela tem aquele comportamento esperado. Nas primeiras semanas, o grupo que toma EMPA piora um pouco mais a função renal, mas ao longo do tempo, essa progressão da nefropatia ela é menor no grupo EMPA do que no grupo placebo. Ao passo que, no fim do segmento do estudo, a medicação se mostra protetora do ponto de vista de progressão de nefropatia diabética. Outra pergunta que eu fiz lá atrás é se existia associação, espaço para associar inibidor de SRT2 e agonista de GLP-1. Tem uma subanálise do Sustain9, que tentou ver como que se comporta a associação de medicações. É uma análise pequena, apenas 300 pacientes que tinham 10 e já estavam em uso de inibidores de SRT2 por mais
de 90 dias. E eles eram randomizados para placebo ou sema 1 miligrama. O desfecho primário não é um desfecho duro, esse não é um CVOT, era só ver queda na hemoglobina glicada em 30 semanas e segurança. Então, a associação de sema com inibidor de SRT2 promoveu uma maior queda de hemoglobina glicada comparado com o grupo placebo, que estava tomando todo inibidor de SRT2, com uma perda de peso mais expressiva. Vejam que os pacientes tiveram uma perda de peso muito maior aquele grupo que usou a semaglutida, sem que houvesse maiores efeitos colaterais. Então, essa associação ela é promissora. E a terceira pergunta respondida é se a metformina ainda tem espaço como medicação de primeira linha. Logo, no Congresso Europeu de Cardiologia do ano passado, a diretriz que foi publicada naquele congresso de pacientes diabéticos com doença cardiovascular sugeriu o seguinte: pacientes diabéticos virgens de tratamento. Se ele tiver alto risco cardiovascular, eu devo começar ou com inibidor de SRT2 ou agonista de GLP-1. E se a hemoglobina glicada permanecer acima do alvo, aí sim eu adicionaria a metformina. Veja que conduta arrojada. É a possibilidade de você fazer uma monoterapia com inibidor de SRT2 ou agonista de GLP-1 em pacientes diabéticos sem metformina, uma vez que os benefícios da metformina foram menores nos estudos lá atrás. Se o paciente não tivesse nenhuma dessas comorbidades cardiovasculares, eu deveria começar com metformina e depois usaria a medicação que eu bem entendesse. Nos pacientes que já estavam em uso de metformina, a diretriz sugere que, se ele for de alto risco cardiovascular, eu devo obrigatoriamente associar ou inibidor de SRT2 ou um agonista de GLP-1. Se ele não tiver um alto risco cardiovascular ou não tiver aterosclerose manifesta, eu posso usar a medicação que eu quiser. Vale a pena lembrar que tem uma recomendação que, se ele tiver ICC, dá preferência para os inibidores da SRT2. Essa diretriz foi publicada sem ter os resultados do DAPA-HF, no mesmo congresso do DAPA-HF. Então, essas são recomendações da diretriz, que os inibidores de SRT2, a EMPA, a CANA e a DAPA são recomendadas para pacientes diabéticos com doença cardiovascular ou com alto risco de doença cardiovascular. Eles frisam que a EMPA é recomendada nos pacientes diabéticos também, porque ela tinha a capacidade de reduzir morte. A LIRA também é a primeira opção, classe 1, para os pacientes de alto risco cardiovascular. Ele também faz aqui um adendo que a LIRA foi a única que diminuiu morte cardiovascular. E é importante falar que eles colocam que as glitazonas estão contraindicadas nos pacientes com ICC e que a saxagliptina tem que ser evitada nos pacientes com ICC. O ADA, a American Diabetes Association, publicou a sua atualização logo em janeiro, depois da diretriz europeia. Apesar dela ter mantido a metformina como primeira linha, ou seja, todo diabético tem que estar usando metformina, ela fala que, se o paciente tiver doença cardiovascular estabelecida, independente da hemoglobina glicada, eu tenho que dar ou agonista de GLP-1 ou inibidor de SRT2. Se o paciente tiver ICC, já tiver em uso de metformina, independente da hemoglobina glicada, eu tenho que entrar com o inibidor de SRT2. Então, o ADA coloca que, obrigatoriamente, o paciente de alto risco cardiovascular, ele tem que tomar essas duas medicações, independente da hemoglobina glicada. É um raciocínio interessante, mais ou menos, que a gente faz com estatina, né? O paciente que infarta, ele tem que usar estatina independente do LDL dele. Aqui, o paciente que tem diabetes, se ele tem doença cardiovascular estabelecida, ele vai ter que usar uma das duas medicações, independente de ter hemoglobina no alvo ou não. Outras recomendações, então, eu queria falar para vocês, né? No tratamento que está na diretriz, o diabético que tem insuficiência cardíaca, a gente tem que priorizar os inibidores de SGLT2, pois eles diminuem a taxa de hospitalização. E a diretriz de 2019 também coloca que os inibidores de SGLT2 são recomendados para diminuir a progressão da doença renal. Lembre-se que, até os estudos com inibidor de SGLT2, as únicas medicações que diminuíam a nefropatia diabética era IECA e BRA. Já estou terminando, vou só colocar aqui essa tabelinha que eu gosto de mostrar, que eles contemplam o tempo de diabetes. Então, a diretriz europeia tenta classificar todo paciente diabético em muito alto risco ou moderado risco. Ele nunca tem um risco menor que moderado. Quem é o diabético de muito alto risco? Aquele paciente que já teve evento prévio, ou que tem lesão de órgão-alvo,
ou tem mais 3 ou mais fatores de risco clássicos, ou já tem uma diabetes tipo 1 de longa duração, mais de 20 anos. Quem que é o paciente de alto risco? É todo diabético com diabetes com mais de 10 anos de duração. E o moderado risco vai ser apenas o paciente jovem com diabetes com menos de 10 anos de duração. Aqui, só falando um pouco das classes para a gente relembrar, eficácia em redução de hemoglobina glicada. Todas têm uma alta eficácia para reduzir a hemoglobina glicada, exceto os inibidores de SGLT2 e os inibidores de DPP4, que têm uma redução moderada da hemoglobina glicada. Em relação à hipoglicemia, quem promove hipoglicemia é só sulfonilureia e insulina. As duas medicações não costumam levar à insulina. Perda de peso é algo importante. Os diabéticos costumam ter sobrepeso. Os agonistas de GLP-1 e a metformina e os inibidores de SGLT2 mostram aí uma possibilidade de perda de peso. Quem reduz evento cardiovascular? Inibidor de SGLT2, agonista de GLP-1, talvez metformina. Insuficiência cardíaca, só inibidor de SGLT2. Benefício renal, com certeza inibidor de SGLT2, talvez a liraglutida. Quais são os principais riscos de cada medicação? Metformina é uma medicação muito segura, dá no máximo alguns efeitos gastrointestinais leves e pode levar, isso sim é importante, né? Pode levar a uma anemia por deficiência de B12. Os inibidores de SGLT2, o problema está na cana, que levou a um aumento da amputação. Todos eles aumentam aí a taxa de infecções geniturinárias leves. Existe um risco suposto aí de Fournier, acho que foi visto principalmente com a sotaglifosina, que vai entrar no mercado, se eu não me engano. E a cetoacidose diabética parece não ser uma complicação tão importante. Os agonistas de GLP-1, eles acabam levando aí principalmente a efeitos gastrointestinais. Então, naquelas minhas questões para o futuro, sobrou apenas se inibidores de GLP-2 e agonistas de GLP-1 têm um papel protagonista no tratamento da aterosclerose. Isso não foi demonstrado de forma consistente. Então, minhas conclusões sobre a aula. Primeiro, inibidor de GLP-2 e agonista de GLP-1 são muito mais que antidiabéticos. São medicações capazes de mudar os desfechos cardiovasculares. Elas vieram para revolucionar a história do tratamento da diabetes. Os benefícios da redução de internação por insuficiência cardíaca são consistentes em todas as classes dos inibidores de SGLT2 e nós estamos com a expectativa que essa recomendação entre nas próximas diretrizes de insuficiência cardíaca. O benefício de redução de desfecho renal também foi consistente em todos os estudos de inibidores de SGLT2, de tal modo que a gente tem que priorizar essa medicação nos pacientes com nefropatia diabética. Por último, os benefícios cardiovasculares alcançados com os agonistas de GLP-1, eles são promissores para a gente tentar fazer novos estudos reduzindo eventos ateroscleróticos na população diabética. E por último, essas medicações são obrigatórias nos pacientes com doença cardiovascular, desde que seja disponível. Por que eu coloquei isso? Porque apesar da diretriz europeia e do ADA colocarem obrigatoriedade na prescrição dos inibidores de SGLT2 nos agonistas de GLP-1, essas medicações são caras e não são disponíveis no SUS. Então a gente não pode colocá-las como classe 1 nas nossas diretrizes brasileiras, uma vez que elas não estão disponíveis no nosso sistema de saúde. Muito obrigado. Vou abrir aqui para as discussões. Sobrou alguém na aula aqui? Ou só eu, Edu e Pablo? Pita, parabéns, Pita, pela sua aula, uma aula completa, né, que pondera desde a história, comentando como que se evoluiu, na verdade, a evolução da evidência no tratamento do paciente diabético portador de doença cardiovascular. Isso é uma coisa que sempre deixou a gente muito, digamos assim, decepcionado, né? Porque a faca que mata o diabético é a doença coronariana e cardiovascular. Então, isso, na verdade, a gente sempre soube. O diabético, há muito tempo, depois da descoberta da insulina, raramente ele vai morrer de hiperglicemia, de cetoacidose. Isso são complicações cada vez mais raras. Então, de que morre o diabético? De mortalidade cardiovascular. E, ao mesmo tempo que o tratamento para o diabetes era muito eficiente no controle do diabetes, na redução da glicada, a gente já tinha, desde a época das glitazonas, drogas potentes no tratamento do diabetes em si, com bom racional fisiopatológico para redução melhor da acessibilidade à insulina, redução de hiperglicemia. Ainda assim, a gente não conseguia uma melhora
de redução de mortalidade cardiovascular e benefício em desfechos clínicos, em desfechos macrovasculares, né? O desfecho microvascular, a gente já conseguiu com o controle da glicada em estudos prévios, mas a doença macrovascular, a doença periférica, a doença coronariana, a gente não havia conseguido ainda, até essas novas classes de drogas, um bom benefício. Teve uma grande era de drogas neutras, principalmente representadas pelos inibidores de DPP-4, e agora, mais recentemente, o que é mais empolgante no nosso cenário, os inibidores de SGLT2 e agonistas de GLP-1, que na minha posição, hoje são drogas que devem ser usadas no arsenal do tratamento de redução de risco residual em pacientes diabéticos, inclusive com inibidor de SGLT2, como você bem mostrou, sendo testado num outro cenário, que é o de insuficiência cardíaca. Isso se explica, em parte, pela ação dessas drogas além do diabetes, né? O agonista de GLP-1 ele tem ação sistêmica, ação antiaterosclerótica, existem receptores em células endoteliais, células musculares lisos vasculares. Então, o benefício, na verdade, antiaterosclerótico se dá não só pelo GLP-1, como pelos seus metabólitos, reduzindo o estresse oxidativo, e tem um grande potencial, como você falou, que é a sua quarta pergunta, de no futuro serem utilizados também, talvez, em população não diabética. O inibidor de SGLT2, classicamente, o benefício é hemodinâmica, é o diurético perfeito, você perde não só água livre, mas sódio e glicose, mas, além disso, também tem benefício anti-inflamatório, demonstrado não só em modelo animal, mas em pequenos estudos com humanos, e, portanto, também tem sido uma droga promissora também nesse cenário da aterosclerose, apesar de o benefício clínico ter sido demonstrado no cenário da IC. Então, eu vejo hoje, na verdade, Pita, eu sei que isso é uma coisa que a gente já discutiu tantas outras vezes, que essas drogas, no diabético, no cenário da prevenção secundária, naquele paciente com evento prévio, essas drogas elas têm a prioridade, assim como aspirina e estatina. Hoje, a ideia da diretriz americana, por exemplo, a diretriz do ADA, é de você prescrever essas medicações, mesmo naqueles pacientes com metformina, a despeito da hemoglobina glicada. O que o ADA quer dizer com isso, né? O que a Associação Americana de Diabetes quer dizer? Ela quer dizer que ela entende que você daria essas medicações para reduzir eventos cardiovasculares e não para controlar o diabetes. Então, isso é um conceito, uma mudança de paradigma muito importante, que alguns ainda não ponderaram. Óbvio que todo mundo pensa em dar essas medicações quando o indivíduo tem um diabetes descompensado, não tem dúvida. Um paciente com infarto prévio, com diabetes descompensado, vai se beneficiar dessa classe de drogas. Mas o ADA dá um passo além quando ele coloca isso além da glicada. O que significa que o indivíduo com 5,8, 6 de glicada, bem compensado do diabetes, com infarto prévio, evento clínico sabido, prevenção secundária verdadeira, ele se beneficiaria dessa classe de drogas, no caso, favorecendo até nesse cenário o agonista do receptor do GLP-1 para prevenção de eventos cardiovasculares. Então, seria uma espécie de aspirina e estatina. Agora, já tendo dito isso, e as minhas ponderações, vou abrir também para os demais comentarem, vou fazer uma pergunta para você, provocativa, até porque eu já sei sua resposta. Você acha, Pita, que em relação a essas drogas, você advoga um efeito de droga ou um efeito de classe? Bom, essa é uma pergunta provocativa porque a gente sabe já a opinião um do outro. Eu definitivamente advogo o efeito de classe dos inibidores do SGLT2. Então, assim, unânime, né? Em relação a essa cardíaca e desfecho renal, todos mostraram. Aí foi curioso que a EMPA mostrou redução de mortalidade nos diabéticos, no EMPA-REG. A DAPA mostrou redução de mortalidade na insuficiência cardíaca e a EMPA não conseguiu mostrar redução de mortalidade na insuficiência cardíaca. Então, na minha opinião, esse é um achado que chama atenção a mortalidade, mas o benefício se mostrou muito consistente nas 3 medicações, em todos os estudos, e mesmo aqueles desfechos que não atingem significância estatística, eles ficam muito próximos um do outro em todo o estudo. Provavelmente a gente já tem algumas meta-análises que foram publicadas, uma do Lancet muito forte, que mostra que os grupos de alto risco cardiovascular, todos vão ter redução de mortalidade independente da droga. Então, na minha opinião, esse é um efeito de classe, não é um efeito de droga. Muito bom, Pita. Eu já sou um pouco mais cético em algumas coisas. Eu acho que o benefício, por exemplo, do inibidor de SGLT2, de fato, para IC parece ser de classe, todos eles, inclusive a ertogliflozina, né, do Vértice-V, que não foi sequer publicado, mas apresentado no ADA, todos eles unanimemente apresentam benefício em relação à insuficiência cardíaca.
Agora, em relação à mortalidade, eu ainda tenho as minhas ponderações. É muito difícil a gente comparar essas drogas, porque são drogas diferentes, testadas em estudos diferentes, com proporções diferentes de pacientes em prevenção secundária. Eu ainda tenho minhas dúvidas, eu ainda defendo um certo efeito de classe, assim como em relação aos agonistas de GLP-1, o tamanho da molécula também poderia interferir em relação a alguns desfechos cardiovasculares, principalmente em relação à perda de peso. Eu nem falo em relação aos efeitos de agonista do receptor canônico de GLP-1. Mas eu acho que essa discussão é muito válida e fato é que quando você pega meta-análise, você citou a do Lancet, tem tanto para inibidor de SGLT2 como para agonista de GLP-1, mostrando aí um benefício consistente em todas elas. Quando você soma os estudos, você vê um grande benefício. A gente já tem aí meta-análise com mais de 30, 40, 50 mil pacientes. Eu vou abrir aqui para algumas pessoas comentarem. Não sei se o Pablo quer comentar. Deixa eu abrir o chat para ver se existe aqui alguma pergunta. Eu queria falar uma coisa, Desidério. Muito parabéns para o senhor, Pita. Foi uma aula muito boa. A única crítica que eu tenho aos trabalhos do epaglifosina, da canaglifosina e da dapaglifosina é que o número de pacientes que saíram precocemente do estudo supera 20%. Qualquer estudo randomizado que você tenha uma taxa de pacientes que saem precocemente do estudo acima de 20%, é considerado um estudo de qualidade duvidosa. Isso é, a empaglifosina foi 25% de saída precoce. A canaglifosina foi 29% de saída precoce. E a dapaglifosina foi 21% de saída precoce de pacientes, que todos foram contados para sobrevida durante o segmento. Isso é, e não é dito em nenhuma publicação se essa turma que saiu teve mais eventos do que as que não saíram. E na empaglifosina foi 29% dos placebo contra 21% dos indivíduos que estavam tomando remédio. Isso não desequilibrou o estudo? Isso eu não sei. Isso é, aparentemente, ela tem efeito de diminuição de hospitalização, de ICC. Agora, de mortalidade, eu acho que é muito difícil de comprovar com tanto abandono de estudo e, principalmente no EMPA-REG, o critério que era morte cardiovascular, que não era infarto, que não era AVC, que não era ICC, que era por telefone, era morte cardiovascular, que era adjuvado com vascular, porque o cara não tinha testado de óbito. E isso são 43% das mortes. Eu acho que se chegar a uma conclusão que ela é muito bom, mas em 43% das mortes você não sabe de quem se morreu realmente o indivíduo, é meio difícil. Provavelmente tem efeito na mortalidade. Provavelmente. Na insuficiência cardíaca, eu acho que elas têm efeito. Mas eu acho que deviam publicar um trabalho, um estudo com um tratamento, para ver se dentro do tratamento realmente ocorre isso que o exame, o estudo deu como resultado. Desi, concordo plenamente com você. Outra crítica que sempre se faz a esses estudos, mas aí é um viés intransponível, é de que normalmente o braço intervenção, em boa parte desses trials, aí desde a época dos inibidores de DPP-4, é que no final do estudo, no segmento de longo prazo, o grupo que usou a intervenção tem o melhor controle do diabetes do que o grupo que não usou, né? Então, no fim das contas, a gente acaba confundindo o efeito da droga com o melhor controle do diabetes. Não há dúvida. Se você pegar os inibidores, por exemplo, também de agonista de GLP-1, a taxa de abandono é alta. Foi alta também. Sabe disso. A gente tem que fazer análise on treatment. Eu concordo que o desfecho de mortalidade é um desfecho que precisa ser melhor estudado. Inclusive, teve essa celeuma recente aí do DAPA-HF com o Emperor Reduced, né? Que o DAPA mostrou redução de mortalidade, o Emperor não mostrou. Mas eu fiz, inclusive, na nossa disciplina de pós-graduação que está acontecendo agora, só por uma questão de treino, a questão do índice de fragilidade, para ver quantas mortes, né, seriam necessárias para mudar esse desfecho para não significante. O índice de fragilidade da APTF é de 5. Se 5 mortes tivessem sido mudadas de grupo, né, fosse do grupo que não usou a DAPA para o grupo que usou DAPA para o grupo que não usou DAPA, o resultado seria não significante.
o que mostra que, de fato, é uma diferença muito frágil, né? Uma pequena quantidade de mortes no outro grupo já mudaria a significância. Então, é difícil da gente afirmar categoricamente isso. A gente precisa de estudos, de fato, maiores, mas o pior, Desi, é que essa limitação metodológica está não só no estudo de uma droga, mas de praticamente todas. Concordo com o Desi também, acho que é questionável o benefício em relação à mortalidade, mas o benefício da droga em prevenção de doença cardíaca e nefropatia diabético é muito consistente para a gente estar presente em absolutamente todos os estudos. Mesmo a questão da mortalidade, acho que conforme os estudos foram saindo, o da PHF, o Canvas, que apesar de não ter significado, o da PHF teve significância estatística, mas o Canvas e o Declare, apesar de não ter significância estatística, quando você olhar junto, a tendência é sempre a favor de mortalidade. Então, acho que a minha conclusão seria uma tendência de melhorar a mortalidade que não está tão bem esclarecida, até pelo fato de, nos diabéticos, a redução de infarto não ter sido apresentada. Então, é difícil justificar uma diminuição de morte sem ter uma diminuição de infarto, que é a principal complicação do diabético. Mas acho que a gente tem que ficar animado e é promissor, tendo em vista que as outras medicações para o diabetes nunca mostraram absolutamente nada. Pablo? Rita, parabéns aí pela aula, muito completa, como sempre, aí, todo o resgate histórico, e trazendo para a gente as perspectivas para a discussão, que já são as perspectivas que você, realmente, como você falou, já falava para a gente desde o meu R1, que vem ser respondidas aí esse ano, por exemplo, no Congresso Europeu. Uma dúvida eu coloco para você, quando a gente vai em diretriz, e aí você falou sobre os pacientes de alto risco ou muito alto risco, ele acaba sem insuficiência cardíaca, a diretriz acaba deixando um pouco aberto escolher ou o inibidor da SGLT2 ou o agonista do GLP-1. Para você, qual você escolheria? E já emendando aí outra pergunta, chegando à semaglutida oral, isso mudaria a sua decisão de qual classe de medicação você usaria na prática nesse paciente? Ótima pergunta. Você quer saber a minha conduta pessoal, né? Então, o que eu faço? Qual que é a minha receita de bolo? Sobrepeso, obesidade sem CC. Eu prefiro os agonistas de GLP-1. O benefício cardiovascular, redução de infarto AVC, parece ser próxima dessas duas drogas, e a perda de peso, para mim, é muito importante. E apesar de não ter uma relação tão bem provada, existe uma plausibilidade, existe uma consistência, né, fisiopatológica, que o cara emagrecer vai ajudar a controlar todos os fatores de risco, pressão, vai melhorar a glicemia, então, o LDL, então é algo que eu gosto de fazer. Para o paciente que não é obeso, eu levo muito em conta a posologia, né? O fato da medicação ser subcutânea diminui muito o uso, a gente simplesmente não quer usar. Se ele não tem sobrepeso, eu não vou comprar essa briga, tendo em vista que o benefício cardiovascular é muito parecido nas duas medicações. Terceiro ponto é preço. Os agonistas de GLP-1 são muito caros, então isso limita muito o uso. Então, na minha prática clínica, eu acabo reservando muitos agonistas de GLP-1 para os pacientes com sobrepeso ou obeso que querem perder peso e não tem ICC. Para quem tem ICC, acho que é indiscutível, né? Seja qualquer tipo de redução de fração de injeção, os estudos limitaram a fração de injeção abaixo de 40%, mas a tendência, mesmo se o cara tiver uma fração preservada, é dar inibidor de SGLT2. Mas o resumo da ópera é meio que ICC, inibidor de SGLT2, aterosclerose manifesta, agonista de GLP-1, se ele tiver sobrepeso, ganha ainda mais força essa evidência. Mas lembrar que só o Líderes mostrou redução de morte cardiovascular com os agonistas de GLP-1, mas tem esses sinais marginais. Parece que vai reduzir infarto, parece que vai reduzir AVC, então fica meio que agonista de GLP-1 é um jeitão da aterosclerose e inibidor da SGLT2 é um jeitão da ICC. Outra observação sobre o Líderes é que o indivíduo que tinha retinopatia avançada, ele piorou o olho do indivíduo. Os análogos do GLP-1 tem que fazer um fundo de olho antes de começar a usar. Se ele tiver retinopatia avançada, ele não pode ser usado, que ele vai piorar a retinopatia.
Isso que o Desi está falando, Desi, na verdade, foi no Sustain 6, usando a semaglutida que isso aconteceu. E, inclusive, uma das hipóteses para isso é exatamente, essas drogas são drogas potentes no controle da glicemia. Isso já havia sido visto em estudos anteriores no diabetes, onde a queda muito rápida da glicada ela gerava progressão da retinopatia. E, de fato, isso foi visto no Sustain 6, principalmente aí, quando se fez aí a análise de subgrupo, naqueles pacientes com glicado maior do que 9 e naqueles com queda de mais de 2% da glicada. Então, de fato, você tem razão. Naqueles pacientes com retinopatia, com glicada muito alta, onde você já supõe que vai haver uma queda muito rápida e de grande magnitude da glicada, pode haver progressão da retinopatia. Então, obrigatoriamente, tem que ter uma avaliação de fundo de olho. Mais alguém? Já estamos aqui avançados na hora. Se não tem, eu agradeço aí a presença de todo mundo. Parabenizo novamente o Pita por essa apresentação, por essa aula completa. Parabéns, Pita. Obrigado aí pela presença de todos. Desi, obrigado pelas contribuições sempre boas em relação à metodologia. Pablo, obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado a todos aí, boa noite, até a próxima.